Já pensou você pagar caro para uma faculdade portuguesa, fazer o reconhecimento do seu diploma e você obtém esse reconhecimento, vai todo feliz lá fazer a inscrição na ordem dos médicos dentistas. Quando você chega lá, o que acontece? Você é impedido de fazer a inscrição na ordem dos médicos dentistas. Por que isso? Porque esse reconhecimento não é válido para essa finalidade. Quer saber o que é que eu estou falando e como evitar essa surpresa? Acompanhe hoje nesse episódio do podcast Dentista Internacional. Olá, eu sou Gustavo Bacelar. Estou aqui com Daniele Bacelar. Ela é a dentista, não sou eu. Ela validou o diploma em Portugal e eu validei de médico. Então, a gente já falou de um tipo de reconhecimento que muita gente cai por engano e acaba fazendo esse reconhecimento e acaba tendo essa surpresa completamente desagradável que eu falei logo no início, que é o quê? Você não poder fazer a inscrição na ordem e ser impedido de exercer sua profissão. Conta mais um pouquinho desse reconhecimento. Então, conta aquela história da menina. Então, antes da gente entrar mesmo na parte desse tipo de reconhecimento, eu vou contar uma história que aconteceu com a gente, real. E logo quando a gente começou com o Dentista Internacional, foi até engraçado isso, assim, invocado, porque não foi engraçado de forma alguma. Uma menina ligou pra mim e falou: Dani, tudo bem? Consegui seu número com uma amiga minha e tal. E acabei de descobrir um reconhecimento excelente. Eu não preciso fazer prova. Eu pago para a universidade. Eles avaliam minha formação e me dão um certificado. E depois eu só vou na ordem e me inscrevo. Aí eu, que tipo de reconhecimento é esse? Aí ela, é um reconhecimento de nível. E quanto você pagou por esse reconhecimento? 500 euros. Eu, olha, eu não gosto de dar má notícias às pessoas. Mas eu quero já te preparar. Esse reconhecimento não vai te permitir exercer medicina em Portugal. Medicina dentária em Portugal. Mas foi o advogado que me indicou. Ela estava crente que ia... Ela acreditava piamente que ia conseguir. Ela contratou um advogado e o advogado vendeu essa ideia para ela. Eu espero que ele tenha vendido essa ideia para ela de uma forma por ignorância, não por tentar dar um golpe nela, porque... Se bem que ele disse assim, melhor, ela disse que outras pessoas já tinham conseguido e tal, foi uma coisa meio estranha. E na época, o reconhecimento de nível, ele não era, se eu não me engano, não era nem tão... Não era tão falado como hoje. Exato. E quando ela me falou isso, a gente ficou falando por um bom tempo e ela ficou angustiada com aquilo. Por quê? Ela imigrou com pouco dinheiro para Portugal. E, gente, 500 euros para quem tem pouco dinheiro em Portugal é muito. É muito. Tá? Na verdade... É muito de qualquer forma, 500 euros. Na época era equivalente a uma renda de um T1 bom até relativamente. Isso numa área nobre. Um T1 numa área nobre. T1, pra quem não sabe, é um quarto e sala, mas um quarto e sala não é pequenininho não, é até relativamente grande numa área muito boa. E aí a gente ficou mais de 20 minutos conversando e eu tentando consolar ela porque ela já não via mais saída. No caso dela. Ela ainda acreditava, pelo que você me falou, ela ainda acreditava, assim. Foi uma situação muito ruim, por quê? Porque Dani acabou meio que quebrando o sonho da menina, ela tava super feliz com isso. E quando foi falar com Dani, ela levou meio que um banho de água fria e ela não queria acreditar naquilo, sabe? E ela continuou, ela persistiu. E ela recebeu o reconhecimento de nível dela, tá? Gente, se você entrar com um pedido de reconhecimento de nível e você tiver com tudo certinho, você vai receber o seu reconhecimento de nível sem fazer prova, sem fazer nada. Ela recebeu o reconhecimento de nível dela e quando ela foi para a ordem eu disse, não pague a taxa ainda. Que iria falar com o jurídico, porque o jurídico da ordem vai falar a mesma coisa que eu falei para você. E aí, ao invés de pagar a taxa de adesão logo, que é a joia, que é alta, que é altíssima a joia de adesão... Cerca de 1.000 euros. Ela resolveu conversar com o jurídico e o jurídico chegou para ela e falou a mesma coisa que eu já tinha falado logo no início do processo dela. E aí ela me ligou, chorando até e falando, Dani, realmente você tinha razão. E agora eu não tenho o que fazer, vou voltar para o Brasil, porque eu tenho que me reestruturar e ver qual é a alternativa para mim. E por que eu tô contando essa história para você? Porque atualmente isso tem acontecido demais.
Muitas pessoas têm se aproveitado do sonho de outras, e aí eu já sei que é totalmente por má fé. Muitas pessoas se pegam os sonhos de outras e falam, olha, você vai conseguir, ela te vende um conto de fadas. Me dê toda a sua documentação, você me paga meus honorários, que são honorários caros, tá? Então aí quando eu falo em honorários caros, para você dar entrada nesse tipo de processo, geralmente os advogados cobram entre 1.000 euros a 1.500 euros para dar entrada, fora as outras taxas, tá, gente, envolvidas no processo, que você tem na faculdade, que você tem com apostilamento de AIA, que você tem com solicitação de pedido na faculdade, então é muita coisa envolvida aí. Pois é. E a gente que trabalha com isso, a gente sabe quanto se investe, quanto se gasta nisso. E hoje muitos advogados vendem esse conto de fada, que é o seguinte, olha, você me entrega toda a sua documentação, eu vou dar entrada na faculdade para você, vai correr tudo bem, você não vai precisar fazer prova nenhuma, e depois, com o seu certificado em mãos, você pode ir para a ordem, fazer sua inscrição de médico-dentista e poder trabalhar em qualquer lugar da Europa que você quiser. Gente, nada que se fala que é muito fácil é verdade. Porque tudo que você conquistou na sua vida hoje, avalie, tudo que você conquistou na sua vida hoje exigiu um mínimo de esforço seu. Porque é que isso ia ser verdade. Então desconfie, procure saber informações, tá? E esses dias, até um pai veio até falar comigo, falando assim, Dani, meu filho, ele recebeu o reconhecimento de nível, tudo certo, a faculdade emitiu o certificado para ele, e quando eu fui matricular ele numa faculdade, eles disseram, para complementação de horas, parece que ele não tinha a quantidade mínima para poder exercer a profissão. Ou mesmo que seja para obter também a validação através da transferência. Isso. Mas assim, acabam e passando... fala assim, ele precisa fazer a prova, é isso mesmo? Porque nunca ninguém me disse isso. Aí eu, não, tem faculdades que pedem prova sim, que você tem que fazer a prova sim, tá? É a conduta. Então, para que serve o reconhecimento de nível? Qual é o grande objetivo do reconhecimento de nível? O reconhecimento de nível, ele simplesmente é uma ferramenta que vai te dar a possibilidade de fazer a complementação de horas, de carga horária, ou de tipos de validação que você escolher, de validação de diploma, em algumas universidades, que elas pedem como pré-requisito o reconhecimento de nível, que é o quê? Nada mais é do que uma comparação da sua graduação do Brasil com a graduação de medicina dentária em Portugal dos 3 primeiros anos. É por isso que a Ordem dos Médicos Dentistas não aceita o reconhecimento de nível para que você se insira no meio de médicos dentistas cadastrados ali com licença para exercer a prática mesmo da medicina dentária. Então é isso que você tem que ter em mente. O reconhecimento de nível é simplesmente uma comparação. E a gente vê vários casos desse tipo, tá? Muitos casos desse tipo em várias partes do país. Então... E eu acabo tendo que já dar esse banho de água fria em algumas pessoas. E às vezes elas já iniciaram o processo. Elas já começaram aí esse processo. Ai, Dani, mas eu já gastei imenso no apostilamento de AI, já gastei imenso com minha inscrição. E agora, o que é que eu faço? Bom, e agora você tem 2 opções. Ou você se direciona para um outro tipo de validação de diploma, ou você aguarda isso, pega o seu reconhecimento de nível e usa ele da maneira que você puder. Porque o reconhecimento de nível, ele pode te abrir portas para investigação. Ele pode te abrir portas para alguns tipos de investigação, tá? Que são pesquisas. Ele pode te abrir portas para fazer alguns tipos de atualização nas faculdades. Alguns tipos de trabalho pedem esse tipo de reconhecimento, que são trabalhos mais... não são trabalhos da prática da medicina dentária, tá? Mas o reconhecimento de nível hoje, para um dentista que quer validar o diploma, ele simplesmente serve como uma única finalidade, um pré-requisito para um tipo determinado de concurso de validação de diploma. Só. Então, se alguém
algum dia chegou para você e falou: olha, faz um reconhecimento de nível que vai facilitar a sua vida, que você não vai precisar fazer prova nenhuma, você não vai precisar se deslocar para Portugal em nenhum momento. É só pagar isso, você paga os meus honorários e depois você só tem que pagar a taxa da sua adesão na Ordem dos Médicos Dentistas? Não acredite, porque não é verdade. É isso aí. É uma situação bem difícil. Muito complicada, muito chata para quem paga isso sem saber do que se trata, do que é que tá entrando. Então é importante ter essa noção do que é o reconhecimento de nível para que você saiba realmente o que é que você está fazendo, sabe? E muitas vezes, sei lá, você vai para uma pessoa que acredita ser uma especialista naquilo e acaba meio que indo te direcionando para um caminho errado. E vai te fazer gastar, como aconteceu com o gato dessa menina, essa dentista. Exatamente. Aí você deve estar se perguntando, Dani, qual foi o final dessa dentista? Essa dentista voltou para o Brasil. Ela ficou 2 anos no Brasil juntando dinheiro. Ela voltou. Ela não queria tentar o reconhecimento específico. E ela acabou fazendo de estudantes internacionais. Passou. E hoje ela está trabalhando muito bem no Reino Unido. Ganhando bem, feliz da vida. E é isso, gente. É uma questão de tipo, aconteceu uma coisa ruim, poxa, não é legal isso, mas você aprendeu no processo e se for isso realmente o seu objetivo final, o seu sonho final, se for realmente ser dentista na Europa, é só você se planejar e não faz mal nenhum voltar para trás, como diz o bom português, você volta de onde você saiu, se reestrutura. E aí tenta de novo, só que agora você tenta com muito mais experiência, com muito mais conhecimento, com muito mais garra, e a chance de sucesso é altíssima. Inclusive, essa é uma das características que a gente procura no pessoal que está na comunidade dentista racional, é justamente isso. É essa, a gente procura estimular e procura estar com pessoas assim, que estão comprometidas em alcançar aquele resultado. A história dessa dentista mesmo é fantástica, porque ela quebrou a cara, teve que voltar pro Brasil, ela não desistiu, ela se reestruturou, depois voltou, conseguiu o que ela queria e hoje está, e logo depois de ela ter conseguido o diploma, ela foi para um outro país, foi lá para Inglaterra, tá lá, e por coincidência até com uma amiga de Dani. E assim, é muito legal isso. Trabalhando com uma amiga de Dani lá. Para vocês verem que os afins se atraem, né? Então, e eu fico até arrepiada quando eu falo isso, porque eu acredito muito nessa energia. Então, se você tá com uma mentalidade bacana, se você tá fazendo as coisas certas, se você tá perseguindo aquele seu sonho e tá se dedicando àquilo, vai acontecer. Vai acontecer. E ela tá muito bem, tá super feliz. Foi mãe o ano passado. Teve o bebê o ano passado, longe da família também. Mas assim, longe da família que eu falo, longe dos parentes e tal. Mas tá super feliz, tá realizada, tá onde ela se vê, tipo... Ela tinha aquela visão, engraçado que ela começou com a visão em Portugal e depois ela mudou para Londres. E em Londres ela conheceu uma dona de uma clínica que inseriu ela. E depois a gente descobriu que éramos amigas em comum, tínhamos amigas em comum. Cara, tipo... Nada no mundo é por acaso. Que também validou o diploma. Essa amiga de Dani, elas foram colegas de graduação no Brasil. Isso, o mundo é muito pequeno, gente. Então, aproveite ele, aproveite sua vida, que é pequena também, todos os momentos dela. E se alguma coisa acontecer que não foi tão boa, pensa no que deu errado, reestrutura e tenta de novo. Você vai tentar melhor. Você pode errar, mas o erro não vai ser igual. E aí você vai se desenvolvendo cada vez mais e vai conhecendo pessoas incríveis aí no meio do caminho. Terminou até bem essa história, né? Isso ótimo, é ótimo, isso é ótimo. Porque a gente adora contar aqui histórias de superação. Porque assim como essa dentista, que hoje é amiga nossa, que tá muito bem, aconteceu com ela, que aconteceu também comigo, com o Gustavo, pode acontecer com você. A única coisa que separa a gente nesse momento é a determinação. Tá determinada a fazer acontecer? Você vai conseguir, eu tenho certeza. Consegue, é isso aí. Até o próximo episódio, gente.